O direito médico é uma das especialidades que mais vem crescendo atualmente. Este é o foco do programa de hoje, o tema é direito. Para falar sobre esse assunto, convidei Isadora Dalmolin, advogada. Seja bem-vinda. Tudo bem, Isadora? Tudo certo. Vamos Obrigada sentar. pelo convite. É uma honra estar aqui conversando sobre essa área que tanto eu gosto. É uma área que vem crescendo muito atualmente, né? A gente percebe, assim, vários colegas trabalhando com isso. Nós temos uma gama de especialidades por aí, isso dentro da especificidade do direito médico. Queria te ouvir, assim, né, essa perspectiva associada a médicos, mas também a outros profissionais da saúde, como dentistas, etc. Isso, na verdade eu gosto de dizer que apesar do nome ser direito médico, ele não é sobre o direito do médico e sim dos profissionais da saúde, mas para não confundir com a especialidade do direito da saúde, que trata mais de questões ligadas ao paciente, à busca de um tratamento, de um medicamento, de uma cirurgia, acabou se adotando a nomenclatura direito médico. Mas isso não quer dizer que ela seja exclusiva do profissional médico, e sim de dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, biomédicos, toda a gama da área da saúde ligada ao direito do profissional. E como o senhor bem colocou, ela não fala exclusivamente sobre um aspecto. Quando eu conheci o direito médico, eu estava focada apenas na parte da responsabilidade civil. Mas dentro da área do direito médico, a gente tem um universo. Nós podemos trabalhar com diversas áreas completamente diferentes e focadas dentro da especialidade. Muito se fala hoje na advocacia preventiva. Hoje não, né? De uns tempos para cá, vem, obviamente, esse é um tema que vai ganhando força dentro do mundo jurídico. Aliás, isso deve também ao fato de que nós temos uma gama, um número de processos muito extenso no judiciário, então todas as técnicas e as modalidades extrajudiciais, extraprocessuais que nós podemos nos utilizar, é sempre importante falar sobre isso. Existe uma possibilidade, assim, na tua concepção, no teu dia a dia, na advocacia, de apostar mais numa advocacia mais preventiva, mais consultiva do que aquela advocacia bélica, litigiosa? Com certeza. Na verdade, essa é a minha prática diária. Dentro de todas as possibilidades que o direito médico apresenta, como, por exemplo, o contencioso, a parte de responsabilidade civil, responsabilidade trabalhista, tributária, enfim, é uma gama muito grande de possibilidades. Nós temos com muita força a parte do preventivo. Por quê? Justamente pelo boom de ações que teve contra médicos, que começou a refletir agora em outras profissões. Os dentistas estão seguindo a mesma linha de ter esse monte de processos. E nós temos coisas muito simples que podem ser implementadas na rotina do consultório de forma prévia, que evitam ou acabam com um processo. Então, coisas como o preenchimento do prontuário. Não vai ser o advogado que vai estar lá no consultório no dia a dia preenchendo um prontuário, mas o advogado consegue orientar aquele profissional de qual é a melhor forma de registrar. Eu já vi prontuários com relatos maravilhosos de caso que quando a gente confronta com a versão que o paciente vê, a gente percebe que não foi aquilo que o paciente está colocando na prática, como eu também já vi prontuários com nada escrito, com 2 palavras, então fica difícil a gente demonstrar, se isso virar um processo, o que é que aconteceu na prática, porque o juiz vai ter aquela visão posterior, depois que tudo aconteceu. Mas enquanto está acontecendo, como é que a gente pode prevenir? E aí a advocacia preventiva vem nisso. A parte do prontuário ela é mais orientativa, a gente conversa com o profissional, demonstra como é que a gente pode colocar isso na rotina do dia a dia, e o advogado também pode trazer documentações prontas, digamos assim, para auxiliar. Hoje eu digo que o termo de consentimento livre e esclarecido ele é um documento indispensável na prática. E por quê? Quando a gente fala de direito médico e de responsabilidade civil, nós temos 2 obrigações dos profissionais de saúde, que é a obrigação de fazer, de prestar o atendimento, de fazer aquele tratamento que foi contratado, aquele procedimento que foi combinado com o paciente, e nós também temos a obrigação de informar. E elas são 2 obrigações autônomas. Se foi tudo feito perfeitamente no tratamento, mas o paciente não estava ciente de que existia um risco, de que ele poderia sofrer algum efeito adverso com aquilo, a gente tem uma quebra ali na obrigação do profissional e a gente tem condenações hoje que partem de R$15 mil no judiciário. No STJ a gente já tem condenações de 50, de R$200 mil pela falta do termo de consentimento, não pela quebra da obrigação de fazer.
Então, o preventivo vem para auxiliar os profissionais a não passar por esse tipo de problema. Isso, na tua concepção, é uma novidade nessa área? Porque o direito médico, ele está situado numa base teórica que já vem de algum tempo. Como é que está isso? O que tem de novo? O que tem de novo nisso? Na verdade, a gente acabou adaptando especialidades que já existiam para a prática do dia a dia. Sim. A grande diferença é a especialidade que o advogado precisa ter para entender o universo da saúde. Porque a nossa formação ela é teórica na base do direito. Se a gente falar sobre riscos, sobre efeitos adversos, complicações, nós não temos essa familiaridade. Só que o paciente também não tem. Então eu vejo o profissional contratar um advogado especialista como um grande bônus na atuação, porque o advogado já faz aquele filtro inicial. Se o advogado não entendeu, o paciente pode ser que não entenda também, porque em sua maioria os pacientes são leigos na área da saúde. E da mesma forma que o advogado falar um juridiquês para o leigo e o leigo não entende, o médico dentista falar em termos técnicos também pode dificultar essa compreensão. Então a gente faz essa análise para passar uma informação para o paciente de uma forma que ele compreenda e que isso efetivamente traga, primeiro, uma proteção para o paciente. Esse é o nosso foco. Primeiro, protegendo o paciente entendendo. Ele vai colaborar, ele vai ser mais adepto para aquele tratamento e a partir desse momento, como um reflexo, nós temos a proteção do profissional. Quero te ouvir um pouquinho, porque sei que tu está envolvida com isso, com essas novas tendências da advocacia. Tem muita gente que ainda trabalha naquele modelo tradicional, tem a sua sala física, aquela estrutura toda. E eu sei que tem um outro grande grupo de advogados que está mais na virtualidade, o atendimento online. Como é que tu vê isso tudo hoje, assim, especialmente num período pós-pandêmico, onde, obviamente, as tecnologias elas nos ajudaram muito nesse desiderato? Perfeito. Eu acredito que a pandemia veio para consolidar uma realidade que já existia de uma forma ainda um pouco tímida. Mas hoje, ao meu ver, quanto mais especializado o advogado é, quanto mais nichado é o trabalho, as barreiras físicas elas acabam se rompendo. Eu tenho clientes em todo o Brasil, a maioria dos meus clientes estão a mais de 900 quilômetros de mim e não tem problema nenhum porque eu consigo prestar todo o atendimento para ele especializado, que muitas vezes na cidade dele não teria um advogado tão especializado, de uma maneira virtual. Hoje com o processo eletrônico isso facilita demais e com ferramentas como plataformas simples de videoconferência que a gente tem disponível, muitas vezes de forma gratuita, nós conseguimos ter esse contato, às vezes até muito mais rápido do que o cliente ter que se deslocar até o escritório, desmarcar a agenda, como seria o meu caso dentro da área do direito médico, trabalhando especialmente para médicos e dentistas, que é o meu público de clientes majoritário. Desmarcar uma agenda para comparecer ao escritório de advocacia, todo esse transcurso já torna aquela barreira que o advogado passa a ser inacessível. Então, quando a gente consegue aliar essas ferramentas de comunicação, de virtualização, isso facilita. E essa é uma praticidade que eu acredito que venha muito mais forte com a advocacia nichada. Hoje a gente não consegue mais prestar o mesmo serviço generalista de atender todas as especialidades da mesma forma como a gente consegue fazer nichado. Parece, como para mim pareceu também, quando eu peguei a minha carteira do OAB e pensei, nossa, mas agora eu vou recusar todos os pacientes, todos os clientes que não forem da área do direito médico, eu não vou ter clientes. O que foi um grande engano, porque na verdade no momento que a gente foca em uma área, a gente acaba expandindo as possibilidades, o nosso estudo mais focado acaba trazendo uma referência na área e cada vez mais os clientes que nós queremos ter e atender de uma maneira personalizada acabam nos procurando. Então, além dessa super nicho, eu acredito que a técnica da advocacia digital, ela vem para contribuir, para facilitar a vida do nosso cliente. Agora, o direito também é uma ciência cheia de dogma, né? Cheia de coisas duras. E é importante que a gente fale sobre isso para romper com essa dureza, por vezes, né? A gente tem um modelo tradicional de atender, a gente tem um modelo tradicional de estar situado numa determinada localidade. Isso talvez hoje realmente não se justifique mais. Realmente. Né? Isso serve para todas as áreas do mundo jurídico. A gente percebe que às vezes, como você mesma disse, um atendimento à distância ele é muito mais eficaz do que aquela coisa de você marcar e tal, sem contar o fato de que nós temos hoje a possibilidade de
sessões de mediação virtual, sustentações orais nos mais variados tribunais brasileiros de forma virtualizada. Isso é uma tendência que, né, já nem é mais tendência, é algo já que se estabeleceu entre a gente. É uma realidade. Eu sei que tu está com 5 anos de advocacia. Queria aproveitar a tua presença aqui para te perguntar e para te deixar principalmente um recado para os nossos alunos aqui que estão prestes a se formar, principalmente. Quais são os desafios desses primeiros 5 anos, desse início na advocacia? O que tu encontrou? Como é que tu consegue diagnosticar um cenário, investir naquele cenário? Se tu puder dar essa dica para os nossos alunos, tenho certeza que eles vão ficar extremamente felizes contigo. Com certeza. Eu tive uma sorte muito grande de descobrir que eu gostava do direito médico. Primeiro que o direito médico existia e depois que era essa área que eu gostaria de trabalhar enquanto eu estava fazendo um estágio. Faltavam 2 anos para eu me formar, ninguém falava de direito médico e era um momento que eu tive certeza que era aquilo que eu queria para mim. Até porque na faculdade não tem uma disciplina obrigatória, né? Exatamente. Pode ser que tenha eletiva ou uma disciplina de complementação da graduação, mas uma disciplina obrigatória em direito médico. Exato. É e muito 7 difícil. anos atrás era mais difícil ainda. Ninguém falava no tal do direito médico. Sim. Então eu comecei a estudar e me especializar. E assim que eu terminei a graduação, eu já entrei na pós-graduação em Direito Médico e da Saúde e me especializei naquilo. Eu acho que nós temos que ter uma escolha por uma área, nem que seja inicialmente um pouco mais abrangente, para depois entender dentro da área qual vai ser a nossa atuação dentro daquele modelo de negócio e pensar a advocacia como empresa. Hoje eu não entendo mais como separar e pensar que se a gente simplesmente sentar na nossa mesa dentro do escritório vai surgir um cliente. Então nós precisamos saber gerir um escritório como um negócio, com as suas particularidades sim, sempre com muito foco no estudo, responsabilidade com o cliente e transmitir esse nosso conhecimento de alguma forma, nem que seja documentando a nossa jornada, porque eu fui crescendo assim como os meus clientes também foram crescendo e eu sempre compartilhei isso. Hoje as redes sociais são uma ferramenta muito poderosa que acaba distinguindo quem tem um conhecimento especializado para aquele público que busca atingir. Claro, de novo, com muita responsabilidade com o conteúdo que for compartilhar, mas isso não impede mais que um aluno que esteja terminando hoje a graduação comece amanhã a divulgar o seu conteúdo como advogado e já comece a montar a sua carteira de clientes. Então, o marketing digital, feito dentro das normas éticas, ele é uma ferramenta muito poderosa que possibilita que a gente seja encontrado de qualquer lugar do Brasil e do mundo, por que não? Então, não tem como a gente ignorar essa realidade. Claro que se a pessoa não quiser de forma alguma ter esse tipo, a gente também tem o marketing offline, digamos assim, o boca a boca, um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, mas a advocacia não é imediata. Eu sempre tive isso como foco. Quando eu me formei, eu pensava em 7 anos para frente que eu teria um retorno. Aconteceu muito antes, graças a Deus e graças a muito esforço, muito estudo, principalmente de gestão e de marketing. Então, acho que essa é a grande sacada para a gente já sair da faculdade com essa cabeça, se vai empreender, estudar muito negócio, se vai trabalhar em outro escritório, buscar se destacar o máximo lá dentro para ter um crescimento. Ou se for estudar para concurso, hoje também temos muita demanda de concursos na área do direito médico, também precisando de profissionais especializados. Maravilha! Agradeço tua presença aqui, as portas do estúdio sempre abertas a ti. És nossa convidada para outras oportunidades, querendo retornar. Fica o nosso agradecimento. Muito obrigada, foi um prazer. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.